Os 3 pilares de um negócio que sustenta, que cresce, se desenvolve, são margem, recorrência e escala. Aí o primeiro movimento que eu fiz foi transformar contratos de prestações de serviços pontuais em recorrente. Basicamente, eu parei de oferecer o que eu oferecia como uma prestação de serviço pontual, falando, olha, agora a gente tem um contrato por ano de trabalho e você vai me pagar mensalmente por isso. Então, lançamento e perpétuo é a forma como você vende. E a recorrência é a forma que você cobra. Por isso que a forma mais simples de você transformar qualquer coisa em recorrência é colocar as 2 palavrinhas ali no final da sua proposta comercial. Por ano é a primeira resposta certa para isso. A segunda... né? A segunda é por mês ou por semestre, talvez. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Pedro Quintanilha. Pedro Quintanilha é empresário, cristão, pai, amigo meu e criador da revolução da recorrência, que está literalmente revolucionando os negócios, acrescentando recorrência e previsibilidade. Quintanilha, se apresenta para a galera do VDcast, meu amigo. Fala, galera do VDcast. Estamos aqui para bater um papo e, cara, para mim é um prazer, uma honra poder estar aqui e sou muito grato aí poder desfrutar desse tempo. Bora! Tamo junto, irmão. Amigo, por que recorrência? Porque recorrência é vida, recorrência traz tranquilidade, recorrência é a junção do que eu costumo dizer de segurança e liberdade. São 2 conceitos aparentemente opostos, mas que se unem nesse estilo, nesse modelo de negócio. E quando eu descobri isso, eu percebi que eu poderia ter um negócio mais leve, mais divertido, cumprir o propósito que eu tinha para minha vida, para minha família, unindo esses fatores que são importantes para mim. Que massa. Mas antes de você descobrir, como é que era? Tinha aquela montanha-russa, altos e baixos, tô rico, tô pobre, como é que era? Então, cara, eu fiquei presente para a realidade da recorrência num episódio que aconteceu em Orlando, em 2014, na casa do Flávio Augusto. Tava numa mentoria, fui um dos jovens que ele chamou para lá e foi tudo mais. escolhido, né? Fui escolhido para participar. E na mesa da casa dele, ele trouxe esses 3 princípios, né? Os 3 pilares de um negócio que se sustenta ao longo do tempo. Basicamente, esse era o ensinamento ali na conversa. E eu, cara, quero saber, né? Pô, vou falar para vocês agora os 3 pilares. Um cara que tem um resultado expressivo, já tinha alcançado um resultado muito expressivo como empresário, e a gente tendo aquela oportunidade ali, e aí ele falou, ó, os 3 pilares de um negócio que sustenta, que cresce, se desenvolve, permanece, são margem, recorrência e escala. E aí naquela hora, eu pensei assim, olha, margem eu tenho, porque eu vendo serviços. Eu já prestava consultorias na área do marketing digital e já vendia serviços. Então, de certa forma, a margem de lucro ela estava baseada no meu desejo meu interesse e confiança para cobrar mais. Isso é um ponto. Então, margem está resolvido nesse aspecto, do ponto de vista de serviço. Só que eu estou limitado à agenda na prestação de serviço. Escala, eu tinha encontrado. Estava há 1 ano vendendo produtos como afiliado. Então, fazia algumas vendas, não era um negócio mega expressivo, não tinha limite ali, mas não tinha limite. Então, eu tenho escala. Então, se eu vender produtos de outras pessoas e receber comissões, eu tenho escala. Só que eu não tinha recorrência. Então, naquela hora, eu parei e pensei assim, eu preciso de recorrência. Agora, onde que eu vou achar isso? Né? Como que eu acho? O que que é? Aí, o primeiro movimento que eu fiz foi transformar contratos de prestações de serviços pontuais em recorrente. Foi o primeiro movimento. Basicamente, eu parei de oferecer o que eu oferecia como uma prestação de serviço pontual, falando, olha, agora a gente tem um contrato por ano de trabalho e você vai me pagar mensalmente por isso, né? Ainda não estava presente que ele podia me pagar o ano inteiro de uma vez só, né? Fui amadurecendo depois. Sim. Mas na minha cabeça, a recorrência no primeiro momento era o quê? Mês a mês, né? Era meio que o ganho mensal, né? O que parece que algumas pessoas acabam tendo isso também como uma primeira visão. Isso é legal, né? Pedro, se você puder voltar aqui e explicar o que é recorrência. Porque você falou de margem, falou de escala, falou de recorrência, mas não entrou em cada um, né? Sim. Especificamente recorrência, que é
pilar que você pegou para você, né, e lidera. Cara, o que é a recorrência, então? Tá. Eu costumo conceituar a recorrência simplesmente como forma de cobrar. Então, numa instância mais básica, a gente vai pensar em técnicas de vender seus produtos. No mercado digital, muito comum a gente ouvir falar de lançamentos e perpétuos. Então, lançamento e perpétuo é a forma como você vende. Lançamento, você abre e fecha a oportunidade de vendas. Perpétuo, você está sempre aberto. E a recorrência é a forma que você cobra. Né? Por isso que é a forma mais simples de você transformar qualquer coisa em recorrência é colocar as duas palavrinhas ali no final da sua proposta comercial. Por ano. Né? É a melhor, né? Por ano é a primeira resposta certa para isso. A segunda... né? A segunda é por mês, ou por semestre, talvez. Semestre é interessante. E depois vem, né? Trimestre, mensal, bimestral, enfim, tem diversas possibilidades aí. Então, essa perspectiva da recorrência ser a forma como você cobra, e uma mudança também de perspectiva interessante, que é a mudança da posse para o acesso. Fale mais. Essa é uma mudança interessante. Por exemplo, a gente vem sendo construído culturalmente sempre com aquela perspectiva da posse, né? O sonho da casa própria. Da propriedade. Da né? propriedade, você ter a sua casa, Essa ter a sua caneca, né? Ter as suas coisas, né? Possuir, aquilo é seu. E o acesso, ele é algo que normalmente ele é visto meio, cara, pô, por exemplo, carro, né? Carro é um bem que as pessoas muitas vezes têm esse desejo de obter, de possuir, né? E aí você tem pessoas, por exemplo, que podem ter carros melhores do que elas poderiam possuir simplesmente pelo fato de elas terem o acesso. Então elas pagam o acesso para ter aquele bem. E a partir dali, elas conseguem ter mais leveza, elas conseguem ter menos dor de cabeça. Tá falando do cara que aluga um carro, um cara que aluga um carro, por exemplo. Entre aspas, por assinatura, né? Ou um cara que aluga um carro, ele vai ter benefícios, se você botar na ponta do lápis, maiores do que quem possui. Só que o desejo de possuir, muitas vezes, faz a gente, inclusive, fazer negócios piores. Ruins. Né? Cara, sabia que eu alugo meu carro? Sabia. Meu carro é alugado. Eu não sou dono daquele carro. Aquele carro é da empresa lá. Sim. Eu só uso. Sim. E aí tem até uma questão aqui aí jurídica, né? Porque a posse é minha, né? Mas eu não tenho a propriedade, né? Sim. Mas tudo bem. Mas aquele carro não é meu. Sim. Eu trato como meu, mas não é meu. E aí tem vantagens e desvantagens quanto a isso, né? Sem dúvida. Uma das vantagens é que se acontecer alguma coisa, eu estalo o dedo, aparece outro carro no lugar. É muito mágico e poderoso e maravilhoso. Mas interessante isso. E eu sei que quando eu falo para as pessoas que eu não tenho carro, isso causa estranheza. Eu também não tenho casa. Minha casa é alugada. Sim. E se eu fosse comprar aquela casa, eu poderia comprar aquela casa, o valor da casa investido mensalmente é maior do que o quanto eu pago de aluguel. Então a sensação que eu tenho é que eu sou pago mês a mês para poder morar lá por não ter a casa. Faz sentido? Sim, total. É diferente do cara que não tem dinheiro para comprar casa. Eu tenho. Sim. Então é diferente, né? E essa é uma mudança de mentalidade. A mentalidade da posse. Só que é muito pro novo acesso. e é disruptivo, né? É uma coisa que, nossa, causa estranhas. Inclusive, se você estiver ouvindo aí, marca lá, @VictorDamasio oficial. Marca o Pedro também. @PHM Quintanilha. PHM Quintanilha, e diz o que você acha disso. Escreve pra gente, faz uma postagem sobre algo que as pessoas gostam de ter e você escolhe alugar, ou algo que as pessoas gostam de alugar e você escolhe ter. Acho que essa é uma conversa interessante, né? Sim. É um aspecto aí. Então, beleza. Pensando nessa perspectiva, saímos da mudança da posse para o acesso, né? Quando a gente vem para a perspectiva da recorrência, a gente está mergulhando nesse ambiente. Então, quando a gente traz isso para o mercado dos infoprodutos, como que a gente aprendeu no início do mercado dos infoprodutos, né? A gente estava no início do mercado aqui, né? E aí, o que aconteceu? Cara, você vende um produto cheio, que custa X, o acesso, que é um acesso que é vendido, né? R$4.000 na época, lembra? Sim. R$4.000 de acesso por aquele produto, e ele não é cobrado novamente. Isso, comprou é seu. Comprou é seu. E a comunidade é um bônus que vale mais do que o produto, lembra disso? Pode valer mais do que o produto, Essa era a conversa, Sim. né? E aí, você vê que as pessoas nem consideravam vender comunidade. Por quê? Porque era entregue dentro daquele pacote. O comum, a cultura o que era foi, essa, né? convencionou-se assim, se estabeleceu assim, então não tinha um questionamento a esse padrão.
Por quê? Porque estava estabelecido no mercado ali, né? E aí a galera começou a modelar. E o sentimento era, cara, não, eu tenho esse produto aqui. Sim. Eu tenho, era como se fosse uma cabeça de, eu comprei esse DVD. Exato. Eu comprei esse DVD, eu comprei essa mídia, agora é meu. Eu posso requisitar o download e ele é meu, né? E aí, quando a gente vem para a perspectiva da recorrência, a gente quebra esse paradigma. A partir do momento que você sai da posse e vai para o acesso, você não tem mais aquele produto. Você tem o acesso àquele produto. Então, enquanto o produtor resolver trazer para você a possibilidade de você continuar com aquele acesso, você pode continuar. Se não, acabou. E a forma que você está colocando é muito legal, porque, eu não sei se você experimenta isso com seus alunos, mas quando você fala de recorrência, normalmente as pessoas falam, mas então eu tenho que criar algo novo todos os meses? Eu tenho que continuar inventando coisas para eles continuarem me pagando? E, cara, eu quero saber como é que você lida com isso, mas o que eu falo é, olha, eu pago aluguel todo mês para eu continuar na mesma casa. Ela não tem que arrumar um móvel novo todo mês para mim, ou uma facilidade nova. Eu pago cada mês que eu quiser continuar usando aquela mesma casa, aquela casa ali. Não é uma nova casa, né? Exatamente. E a minha explicação, ela vai um pouco nessa direção também. Normalmente ela vai nessa direção. Eu pergunto para a pessoa se ela já usou algum imóvel alugado e quanto de conteúdo o dono trouxe todo mês para ele, né? Então, essa é uma perspectiva muito, muito clara para a gente ter essa visão, né? E até mesmo aquilo que a gente tem como posse, a gente tem uma recorrência atrelada a ela, né? Então, se você mora em apartamento, você paga o condomínio, mesmo o imóvel sendo seu. E se você mora numa casa, né, de rua, você vai pagar o IPTU. Não tem como fugir da recorrência. A recorrência tá aí. Ou você usa a seu favor, ou você vai ser só o polo passivo da coisa, né? Exatamente. Você pode até não vender recorrência, mas você paga um monte de recorrência, cara. Isso se já tá acontecendo, porque não tá do lado certo da equação, né? Exatamente. E receber por isso. Que essa é uma provocação, né? Quanto você paga de recorrência hoje, né? Versus quanto você recebe. Eu recebo bem mais do que eu pago. Eu também. Que massa, Pedro, que massa. Mas você falou desse lance do conceito de comunidade. Isso é uma coisa que agora tá comum, né? Sim. E alguns até dizendo batido, né? Porque se antes a gente não pagava por comunidade, agora começou a fazer parte da cultura, do ecossistema dos infoprodutos, né? Como é que você vê esse movimento? Eu vejo muito bom. Eu gosto de conceituar costumo dizer, os modelos mais lucrativos de recorrência em 4 formatos. O primeiro formato é o modular mais acompanhamento. E aí vem um aspecto, né? Quando você tem um programa estanque, que ele é só um módulo, se ele não tem nenhum tipo de atualização, nenhum tipo de suporte ou acompanhamento, ele vai tender a ter uma taxa de renovação menor. Sim, porque a dor de desconexão é pequena, o cara pode simplesmente sair. Exatamente. Já tenho tudo aqui. É diferente da casa, né? Que você quer continuar morando, né? Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, quando a gente traz para o modelo modular, o que a gente faz para aumentar ou amplificar a renovação? Agregar um nível de acompanhamento a esse formato. Exato. Tá? Exemplo, aulas semanais, quinzenais ou mensais, né, de tirar dúvidas. É um aspecto, né? Porque aí você vai ter sempre pessoas novas entrando, essas pessoas sempre vão ter novas dúvidas ou as mesmas dúvidas, e você tem a possibilidade de estar ali trazendo isso. Ou criar um ambiente onde você pode trazer alguma atualização a respeito daquele assunto ou de assuntos colaterais ao seu. Então, por exemplo, você tem um programa de finanças, de investimento em renda variável, por exemplo. Você pode ter acoplado àquele projeto investimentos já cripto, atualizações sobre outros mercados ou outras coisas que não cobrem o programa atual, mas que pode ser de interesse da própria audiência de receber. Ou em alguns casos comuns e comuns de muitos experts é que a maioria dos experts eles têm um desejo intenso de dividir a mentalidade deles com outras pessoas. Isso é um padrão empírico que eu percebo ao longo desses mais de 10 anos no mercado digital. Chega uma hora que o cara para de querer falar das coisas técnicas e ele quer dividir sobre aspectos internos e até filosóficos dele. Ele pode usar esse espaço de atualização, né, não para falar de assuntos técnicos, mas para falar de assuntos do seu interesse e de dividir a sua mentalidade com as pessoas que estão ali conectadas a ele naquele programa. Então, modular mais acompanhamento é um dos formatos. Um outro formato é o formato de comunidade, né, como você bem disse. Esse é um formato que a gente podia resumir a comunidade em um grupo fechado pago.
né? Justo. Que tem um interesse comum. E pode ser em qualquer lugar. Pode ser Qualquer no lugar. WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser um aplicativo próprio, pode Qualquer ser lugar. o Play do prédio. Sim, qualquer lugar. Então, um grupo fechado, grupo de pessoas de interesse comum, onde você tem uma barreira de pagamento para a participação. Então, poxa, isso é muito novo, né? É tipo clube. De novo, não tem Tão nada. novo quanto um clube. Mas é legal a gente Né? olhar isso no online, né? Total. O Total. ser online que é novo, né? É. Mas a natureza da relação é Ela é antiga, né? E tem antiga. pertencimento, tem lance de tribo, tem lance Uhum. de estar junto, né? Exatamente. Então, essa é uma perspectiva. Outro formato é o formato dos portais de conteúdo. Os portais de conteúdo são os que normalmente levantam as maiores objeções, né? Muito conteúdo, muita coisa, ter que contratar coisas cinematográficas, né? Porque a gente faz a relação direta ali com preço Netflix. baixo, Netflix e muito conteúdo, né? Então, existe esse modelo. É um modelo que eu como ensinador desse programa, né? E alguém que trabalha diretamente com recorrência todos os dias, eu falo, é o modelo mais desafiador para alguém que está começando. Sim. Eu não recomendo para uma pessoa que esteja Parece começando. fácil, mas é difícil. Salvo se ela tiver 1 milhão de seguidores, assim. Aí ela vai For ter Big Brother, se tiver na ela vai televisão. ter, ela vai ter uma possibilidade maior de tracionar mais rápido isso, sabe? Então, porque realmente É depende. difícil fazer a conta fechar, né? É difícil. Agora, por outro lado, né, aquilo que é mais difícil tende a ter mais valor, né? Então, em perspectiva, são os programas que mais têm valor de mercado. Sim. Então, Empresas que podem ser empresas vendidas, que podem valuation, ser né? vendidas, valuation. Então, se a pessoa ela tem esse interesse, né, ela pode ser um caminho ali, às vezes de uma própria empresa. Por exemplo, um cliente meu, a Pura Vida, foi comprada pela Nestlé por mais de 300 milhões e eu ajudei eles a formatar um programa de portal do zero, né? Obviamente, eles são uma empresa gigante, mas esse portal, para quê? Para que eles pudessem vender mais no e-commerce. Então, eles fizeram uma pesquisa, perceberam que quem era educado por eles tinham 60% a mais de consumo no e-commerce, e aí eles levantaram esse projeto, me contrataram para poder ajudar a formatar o projeto e lançar esse projeto no mercado, para que eles pudessem dar esse salto. Então, normalmente as empresas maiores ou empreendedores mais visionários ou que têm maior poder aquisitivo acabam optando por ir para esse lugar, visando esse salto futuro de longo prazo e essa perspectiva. Então, é a forma que a gente tem de virar isso. E o modelo que, na minha opinião, é o mais simples de começar, é o modelo que você tem uma margem de lucro maior, potencial, e que é, cara, um dos maravilhosos de recorrência, é o que você é um grande especialista. Grupos de mentoria. Né? Então, os grupos de mentoria, eles são poderosos do ponto de vista de continuidade. Existem pessoas que fazem mentorias pontuais. Né? Eu Com recomendo... início, meio e fim e acabou. eu recomendo sempre que a pessoa trabalhe a mentoria de um ponto de vista de continuidade. Legal. Tenha uma perspectiva de continuidade no seu programa. Mesmo que ele seja um programa que tenha início, meio e fim, o fim ele precisa ser o começo de um novo algo. Pronto, gosto disso. Essa é a perspectiva que eu gosto de Gosto trazer. disso. Porque assim a pessoa consegue ter o que para mim é o mais maravilhoso da recorrência, que é a possibilidade de um relacionamento mais próximo com o cliente. Fala mais, Pedro, fala mais! Eu acredito que o modelo de recorrência ele não serve para quem não gosta de gente. É pra quem gosta de gente, né? É pra gente, né? É para pessoas que gostam de se A relacionar. não ser aquele outro de Netflix, né? Então, cara, até ali. Ali? Sabe por Porque a quê? Netflix não encosta na gente, né? Não fala com a gente. Mas né? o suporte deles sim, né? Eu nunca acessei. Mas tudo bem. Mas a perspectiva é essa. Então, assim, existe uma alta demanda de suporte Tá, em tudo que está relacionado a trato de múltiplas pessoas. tá. Né? Então, você tem um trabalho necessário de continuidade sendo feito ali e de suporte, seja de menos contato, né? No caso deles, eles são tão eficientes em fazer o que eles fazem que eles reduzem isso a muito pouco, né? Então, o fato de você nunca ter usado, eu nunca ter usado, Também não, né? é o quê? A prova da eficiência desse tipo de trabalho, que é um suporte de pouco contato, né? Agora, certamente aquela pessoa que tem um problema, aquela tia que parou de conseguir acessar. Usa o suporte Netflix de psicólogo, né? Vai lá. Cara, parou aqui de funcionar, entendeu? Então ela vai ter, e tem caminhos de trabalho estruturados, né?
bots, até chegar no suporte humano, né? Então, quanto menos contato, mais automatizado, quanto mais contato, mais humanizado, de forma prática, assim, que a gente vai observar a dinâmica da recorrência. Nossa. Então, em suma, em todos esses modelos, é importante existir uma necessidade de relacionamento com o cliente, e isso é, para mim, um pré-requisito para quem quer trabalhar com recorrência. Quem quer escolher jogar esse jogo, né? Sim. O que você vê de boa prática no contato, no suporte e no acompanhamento que gere renovação? Porque você fala de recorrência, né? A recorrência, a gente fala de 1 ano, mas depois o cara pode seguir 2 anos, 3 anos, 4 anos ou até mais. O que você já viu entre os cases dos seus alunos ou até no seu próprio negócio sobre renovações extremas, assim? Cara, eu já vi um caso de uma mentorada minha que ela teve 100% de renovação. Meu Deus. E quem não renovou ascendeu para o próximo programa dela. Então 100% ou renovou onde estava ou foi para o próximo nível? Ela teve churn negativo, de forma prática. Uau. Né? Então, as pessoas que não renovaram avançaram logo, todo mundo teve uma tipo, taxa, uma ordem de grandeza de quantas pessoas? Porque de 500 pessoas. Porque uma coisa é você ter 100% de renovação de num grupo de 5. Né? Isso. Você não teve 100% de renovação. Os 5 renovaram. É diferente. Não, isso agora, num grupo de 500, isso aí é incrível. Isso é um fenômeno. Qual o nicho? O que ela fez de diferente? Ela fala para mulheres empreendedoras. Chama Sabrina Bogiani. Incrível. E o programa chama Panteras. Incrível. E ela tem, cara, um senso de comunidade muito forte. E ela aplica uma metodologia de liderança de um camarada que eu esqueci agora o nome dele. Mas ele escreveu um livro chamado Gerente Minuto. É o Spencer. Eu acho que é isso aí. Não é? Spencer Johnson. Isso, acho que é ele esse cara mesmo. aí. E ele tem um coautor lá, são 2 caras. Sim. Então, esse cara tem uma metodologia de liderança, que é aos novatos você desenvolve, aos trabalhadores você dá a pista para ele. Enfim, cada tipo de nível de pessoa você age de uma forma com ela. Ou orientando, desenvolvendo. Ou desafiando. E aí ele mostra esse caminho. O Flávio tem essa pegada também, né? De liderança. Né? Ela pega essa metodologia e aplica isso na comunidade. Então, ela cria um ambiente de desenvolvimento onde o novato se sente acolhido, o cara mais avançado se sente desafiado, e aí o cara que é mais top, ela dá palco para a pessoa, sabe? Então, ela cria esse ambiente, é muito legal, e alcança esses resultados. E tem um outro caso também dentro da minha comunidade expressivo, que é de 97% de renovação de uma comunidade de mais de 800 pessoas, que é a da Daniela Jansen, psicopedagoga. E a Dani, ela tá no 3º ano de recorrência dela. Ela começou comigo há 3 anos atrás. Ela também é um exemplo de renovação, porque ela segue renovando, né? Ela tá 2, 4, 6 ciclos na mentoria, de 6 meses. E ela tá com a comunidade dela agora indo pro 3º ano e teve apurados 97% de renovação. E uma das coisas muito fortes que ela faz é ela dá voz para as pessoas num espaço onde ela se sente... ela abre o grupo para conversas em períodos limitados. Ou seja, ela dá acesso, mas nem tanto assim. E isso causa para ela uma perspectiva de tranquilidade, porque ela não precisa ficar lidando com um monte de pergunta excessiva a todo momento. Ela tem uns horários de abrir e fechar os grupos para conversa. E ela consegue, a partir dessa perspectiva, manter um nível de atenção e de foco no produto. Então as pessoas sabem que naquele dia, naquela hora, vai abrir as interações, e ela vai ter um nível de interação relevante ali. E a partir daquele lugar, ela condiciona as pessoas a seguirem usando a plataforma. Então uma das coisas que faz as pessoas continuarem, né, é o uso. O não uso é uma perspectiva, né? Eu costumo dizer que antes da pessoa cancelar no cartão, ela cancela no coração. Então, essa perspectiva ela é importante para a gente poder entender o que faz essa pessoa seguir ou não com a gente. Não necessariamente é não resultados ou coisa desse tipo. Obviamente, o não resultado ou a quebra de expectativa ela é um fator que vai fazer a pessoa não continuar. Mas às vezes, e isso eu também tive, né? Eu sei que você também já teve, você pode até dividir, pessoas que tiveram resultados
expressivos E ainda assim... e ainda assim decidem não seguir, né? E aí, que É você meio vê? irrazoável Conta isso, né? Não, eu ficava muito bolado com isso, eu achava idiota, né? Eu achava, Porque não cara, é como você faz. Né? exatamente, cara, pô, não faz sentido. Uma vez eu fiz, inclusive, uma ligação de renovação com um mentorado, que ele falou, não vou querer e tal, porque não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas vem cá. Aí eu abri com ele o mapa mental do planejamento, a gente faz um planejamento individual, né? E aí eu falei, desses resultados aqui, qual você não alcançou? Ele falou, nenhum. Ele alcançou Eu alcancei tudo. todos. E ainda assim quis sair. E ainda assim eu quero sair. Uau. Né? E aí tem vários aspectos. Pode Aí ser. você pode fazer uma parceria com um psiquiatra também. Também. Pra indicar. Tem a galera também, doida. tem. Mas tem aspecto de quebra de relacionamento, Expectativa né? também. Expectativa, Desalinhamento de valores. algumas coisas assim, né? Momento E de vida também. também tem isso. Agora, tem um aspecto que é a pessoa não enxergar futuro com a gente. É um outro fator primordial, né? Esse fator, inclusive, foi você que me ensinou, né? E a pessoa não... Se ela não tá vendo um futuro com você... Cara, por mais que seja legal, mas foi legal até aqui, né? Isso Então eu aprendi com o TAC, né? Aham. Esse conceito de que quando a pessoa não vê futuro com você, isso faz ela sair hoje, né? Mesmo que hoje esteja legal, se ela não vê esse futuro. Sim. Interessante. Então, eu acho que esse é um grande fator, quando a gente olha para isso, né? Por mais que os resultados, eles sejam aspectos que muitas vezes vão gritar, você vai falar, cara, tá aqui o resultado, não tem muito, né? E para pessoa mais dominante, normalmente o resultado é o que vai ditar a continuidade. Às vezes o cara pode nem gostar muito de você, mas cara, você dá resultado para ele, ele segue, né? Ele releva. Mas se a pessoa for uma pessoa mais, sei lá, melindrosa, talvez, às vezes o fato de você conduzir ela para o resultado de um modo que ela se sentiu, sei lá, ofendida ou oprimida ou não escutada, né? E aí ela acaba, mesmo alcançando o resultado, ela acaba não seguindo junto. Que massa. E quinta, eu vejo que o que você ensina é muito poderoso, né? Você deixar o cara presente para a grande oportunidade que é a recorrência, cara, isso vale muito. E existem alguns movimentos simples que fazem a pessoa experimentar isso. Quais são aí os 2 movimentos meio que padrão que você instala num negócio quando ele te contrata para ele poder experimentar os benefícios e a lucratividade da recorrência? Tá. Eu vou dar 3 relacionados à venda, 2 relacionados à venda e um relacionado à parte de suporte, tá? Que são fatores assim cruciais para esse processo. Relacionado à venda, primeira resposta certa para tudo é transforme o seu produto em uma anuidade. Essa é uma primeira resposta certa, pode ser tratada como padrão. Transformar em anuidade eu tenho um produto que eu vendi a ele como lifetime, ou seja, para sempre, e agora eu passo a cobrar por ano. Tá? O simples fato de fazer essa mudança na oferta já vai mudar. O segundo é migração de assinantes, ou seja, de clientes de um programa que você já teve ou vendas que você já fez para a sua recorrência. Né? Então, se você nunca trabalhou com recorrência, você ter... tenho 10 mil pessoas que compraram meu e-book, tenho 1000 pessoas que compraram um curso, 100 pessoas que compraram um curso, e eles estão lá. Fazer uma oferta, uma proposta comercial de uma assinatura, para que ela possa dar o passo para você, com você, junto desse novo produto. Ou seja, uma nova oferta com essa perspectiva da recorrência, vendendo a visão desse novo programa. Né? E aí, normalmente, quando a pessoa tem um curso, a resposta vai ser um grupo de mentoria, ou seja, vamos trabalhar mais próximo por um preço maior e de forma recorrente. Pode ser uma comunidade, então vamos vir para esse grupo seleto específico, onde a gente vai tratar de assuntos que são do seu interesse e que, por algum motivo, você um dia fez e desengajou, e agora a gente vai para esse novo passo e a gente vai começar aqui essa comunidade. Então também é um caminho. E se a pessoa já tem uma recorrência, porque ouviu que recorrência era legal e começou a fazer por si e começou a vender mensalmente, que é uma das coisas que as pessoas fazem, é um processo de migração do mensal para o pacote anual, dando um benefício específico. Esse benefício é o quê? Vou dar um exemplo prático de um cliente meu que ele teve um crescimento de 700% em termos 700%? de lucratividade com esse trabalho.
foi uma campanha pro Norton Mello, do Eu Treino com o Norton, que era uma assinatura de lives no Instagram fechado de treinos físicos. Mensalmente. Ele cobrava R$50 por mês. Uhum. E aí a gente entrou no projeto com eles e fizemos um trabalho do Migrou, Ganhou. O que era isso? Ele criou uma camiseta que só quem fosse assinante anual tinha a possibilidade. Simples assim, cara. Custo baixo, uma camiseta, não era nada assim... Qual era o ticket mensal lá? O ticket mensal era R$49 e o ticket anual dava R$29,90 por mês, em 12 vai dar R$3,58, acho que bem mais barato. R$3,58. Era mais barato, só que esse impulso, né, traz a valor presente. O resultado, ele tinha 11 mil assinantes, né? Então deu esse impacto assim, bem expressivo. Uau. E foi muito legal. E o custo de camisa dava, sei lá, R$20, sabe? Vale a pena. Coisa porque a camisa leva o nome e a marca para outros lugares, né? E toda essa perspectiva. E ele fez esse trabalho, foi muito legal. É uma ação prática que pode ser trabalhada. Um outro ponto, e aí é de suporte, né? Foi uma mudança que eu fiz no meu produto, no Revolução da Recorrência, o meu programa, que a gente passou a fazer as ligações de onboarding por vídeo. Sério? Individual? Individual. Uau, cara. Então a gente fazia uma ligação de onboarding já, né, por telefone. A gente tinha um prazo de 48 horas para isso. E a gente tinha um volume alto porque a gente também trabalhava mensalidade. E a gente fez uma conta, entendeu que dentro da perspectiva nossa, trabalhar apenas com anuidades era mais vantajoso do ponto de vista de lucratividade, só que isso, de forma prática, reduziria em números absolutos o número de assinantes tudo bem, né? de entrada, né? Só que na conta versus cancelamento, versus entrada, compensava. E o problema que a gente tem, todo negócio tem, é o problema de reembolso, né? Então, uma taxa de reembolso de 10% era o que a gente apurava, tá? 10% de assinantes anuais tem um reflexo e um impacto grande, né, dentro desse processo. Quando a gente fez o trabalho de mudar de mensal, sair o mensal, ficar só o anual, o que aconteceu? O número de assinantes absolutos caiu. Com isso, o meu CS, que fazia ligação de onboarding, passou a ter mais tempo para poder dar mais atenção aos assinantes que entravam. E aí, ao invés dela fazer a ligação por telefone, ela passou a fazer em vídeo. Reembolso foi a 1%. Meu Deus. E foi animal, porque aumentou o nível de engajamento das pessoas com a gente. Porque depois dela receber uma ligação de um consultor que vende para ela, agora ela recebe também uma ligação de um consultor que entrega. E isso, cara, a gente recebe feedbacks assim, cara, existem programas que eu pago 15, 20 mil reais, eu não tenho isso. E aí isso acaba fazendo com que a gente ganhe expressão, né, dentro dessa perspectiva, por um programa que custa R$5.400. Então não é uma coisa assim, e a diferença em termos de percepção de valor, ela é altíssima, né? E faz com que a gente, inclusive, tenha margem para poder subir mais até o preço do programa, né? Que massa. Então me fala aí do ponto de vista do cliente, como é que funciona a jornada dele? Ele vê sua página, ele talvez coloque lá o nome, e-mail, telefone, em algum momento ele recebe uma ligação de venda de alguém do seu time, e aí ele compra, e a partir desse momento que ele compra, como é que funciona esse onboarding? Quais são os contatos e como são os contatos que ele tem com o seu time? Muito bom. Cara, deixa eu fazer um parênteses aqui, que isso é uma parada muito massa, cara. O marketing digital tá dodói. As pessoas só falam de dígitos e de quanto dinheiro faz, né? E é muito massa a gente poder mostrar esse outro lado da coisa, que é o lado da entrega, né? Sim. É o lado do cuidado com o cliente. Porque é aqui que tá o ouro da coisa, né? Sim. Se você cuidar bem dos clientes, eles vão cuidar bem de você, e é assim que você constrói um negócio no longo prazo, né? Isso aí. Massa. Me conta então da sua entrega, meu amigo. Como é que é? O cara comprou. O que acontece com ele em seguida? Beleza. Ele comprou, ele recebe uma ligação do meu Primeiro ele CS. recebe acesso no e-mail. Recebe Imediato. acesso no e-mail imediato. E aí quanto tempo depois dessa ligação? Em até 48 horas. Ah, tá. Tá? Legal. Então tem um prazo. E a gente cumpre isso em 24 hoje. Legal. Tá? Mesmo final de semana? Não. Tá. No final de semana vai pros 48, tá? E aí, na segunda-feira é dia de muita ligação. Entendi. Tá? Então tem essa perspectiva. Beleza. A pessoa... Ligação em áudio ou vídeo? Em vídeo. Uau. Tá?
O que ela Marcado recebe? ou a pessoa liga do nada? Ela entra em contato e já pergunta se a pessoa pode fazer, se ela tem os horários na agenda ali disponíveis e marca. E se não, marca para o próximo dia. Então fica dentro dessa janela. E aí um Customer Success. Isso. Não é um vendedor. Não é um vendedor. Tá, e aí? Ele liga, e aí? Ele liga e aí o que ele faz nessa ligação? Basicamente, ele vai revisar o que ele recebeu do consultor, porque o consultor ele vai passar o nicho da pessoa, o interesse dela, o que ela estava querendo fazer. E a partir desse direcionamento, ele vai apontar dentro do nosso programa o que a pessoa precisa estudar. Tá? Então, se a pessoa está no estágio mais inicial, ele vai trazer... basicamente, a gente vai mapear 3 coisas. Se ela está no estágio inicial e está ok de grana, porque é diferente. Se o cara está no estágio inicial e está precisando fazer grana, tá? E se ele já está no estágio mais avançado, tá ok de grana, são 4, né? E se ele tá no estágio mais avançado e tá precisando de grana. Então, basicamente, vão ser esses 4 mapeamentos de forma bem... Eles vão ter nomes bonitos pra dizer lá, tá? Mas então, iniciante com pressa, iniciante sem pressa, avançado com pressa, avançado sem pressa. Basicamente é isso. E aí, para cada uma desses perfis, a gente vai trazer um direcionamento específico e objetivo para ele. Tá, e aí esse direcionamento específico é o quê? É um PDF? Esse direcionamento específico pode ser um conjunto de aulas com um esquema de execução. Então, por exemplo, a gente tem um plano de 30 dias. Então, o cara que está com pressa, ele vai, tem esse plano aqui, 30 dias, aula a aula, dia a dia, o que você precisa fazer para gerar resultado. Tá? Então, esse é um. O cara é iniciante sem pressa. Vamos no sem pressa. Cara, beleza, a gente tem os passos da metodologia. É importante que você tenha definido 2 aspectos fundamentais: caminho do sucesso do cliente e Canvas da recorrência. São ferramentas nossas, autorais, que a gente trabalha, né? E aí essas ferramentas elas vão ajudar essa pessoa a identificar quem é o perfil do cliente ideal dele e depois o produto. Para daí, então, a gente pensar a oferta e essas coisas. A gente olha sempre para esse lugar: problema, persona, produto. Então a gente vai olhar para esses 3 ângulos e vai ajudar essa pessoa a se desenvolver, tá? Beleza, avançado com pressa. Tática prática de vendas. Então a gente tem vários funis, cara, pega esse funil. Já fez webinário, sei lá, já fez lançamento, já fez... O que você já fez? Já fiz isso. Tá, beleza, o que você mais domina? Domina isso aqui. Beleza, então vamos rodar isso aqui desse jeito. E vai dar para ele o que ele precisa. Que massa. Um checklist, aí tem um checklist das tarefas por tarefa, o cara vai, executa, gera resultado, segue a vida e depois ele pode vir pro fluxo normal da metodologia. Normalmente o cara mais avançado, ele entra no meu programa com o interesse de fazer um segundo produto. Porque ele já tem um produto. Normalmente esse cara que é ele não quer tratado mexer no como que ele já tem, ele quer um mais algo avançado, ele quer um algo novo, né? novo. Alguns são até resistentes a transformar o produto atual em recorrência. Então a gente lida com isso, entende, respeita o momento da pessoa e direciona ele para um novo teste ou para um novo caminho, tá? Se o cara for um avançado sem pressa, ele vai para a metodologia. Então, e o que é ir para a metodologia? Ir para a metodologia é seguir o passo a passo que a gente já tem previsto dentro da nossa metodologia. A metodologia ela tem um passo a passo. Que comece por aqui, tipo, bem, onde eu começo, né? Tipo, cara, comece por aqui, tá lá, sabe? Módulo 0, né? Onde a gente basicamente alinha expectativa, traz um direcionamento inicial, dá uma visão geral do que vai acontecer ao longo daquela jornada com ele. Depois vai para mentalidade exponencial, que é onde a gente vai ajudar ele a pensar começando com o final em mente, entendendo quais são as oportunidades que existem dentro do mercado da recorrência, planos e preços, como fazer essa correlação. Então, toda essa base técnica do que é um produto recorrente e do que ele vai pensar para frente. Depois ele vai para planejamento 2x, que é usando ferramentas de design thinking. Então, a gente vai ajudar ele a refletir e pensar sobre o produto, persona, oferta, começar a pensar essas coisas, botar isso tudo no papel. Depois a gente desafia ele a sair do papel. Validação, ARO, audiência, relacionamento e oferta. Então, a gente vai ajudar ele no processo de validação a pegar tudo que está no campo das ideias, ir para o mercado e no mercado ele ter o feedback objetivo do que realmente é aquilo que é a ideia dele, né? Eu costumo dizer que a gente tem... Hipótese é um nome bonito para achismo, né? Então antes de você ir para o mercado, você tem um saco de hipóteses, né? Você acha um monte de coisa. O mercado vai começar a te dar as respostas certas. Então, quanto mais você oferece, faz a oferta, escuta o feedback, mais essa pessoa vai conseguir melhorar a estrutura comercial dela, né? Total. Então, essa é a perspectiva. Depois a gente vai para entrega e renovação.
Então são elementos de renovação, quais são os atributos necessários para uma entrega de qualidade, toda essa perspectiva. Eu chamo de clientes eternos. Né? E aí tem um duplo sentido aí, né? Eu falo que o nosso objetivo é levar os nossos clientes para a eternidade. Né? Então essa é a perspectiva, né? Então você ter clientes eternos é onde você cuida das pessoas, onde você divide os seus valores durante o processo de entrega, é onde você coloca mais energia no ponto de vista de, cara, o que é essencial dentro do que você faz? Qual é a cultura que você tem dentro da sua comunidade, dentro daquilo que você se propõe a fazer? Ali é onde você vai disseminar no processo da entrega esses aspectos. E aí depois a gente vai para a estratégia de crescimento acelerado. Pulei venda turbo antes de clientes eternos, né? São táticas de vendas para que você possa começar a vender e depois clientes eternos, e estratégia de crescimento acelerado, que é onde você começa a transformar o seu produto em negócio. Então essa é a perspectiva. Não adianta só você ter produtos. Né? É importante que você comece a ter uma perspectiva do ponto de vista de negócio. É onde a gente entra em métricas, é onde entra a coisa que normalmente as pessoas não gostam muito, né? Ferramentas, as siglas, né, da recorrência, CAC, Churn, LTV, a gente vai falar isso só lá no módulo 6, né, no bloco 6, porque a gente entende que a pessoa não precisa de muito disso antes, né? Às vezes a pessoa fica tão fixa nesses aspectos que ela não faz, ela trava. Né? Ela então precisa de ação, precisa de movimento. Então a gente leva ela para ação, depois que ela leva para ação, a pessoa cancelou aqui. É isso aí, isso é churn. Sabe tipo isso? Entendeu? Agora eu entendo, né? Então eu costumo dizer que quem diz que sabe e não pratica, não sabe ainda, né? Então esse é um ponto que a gente conduz a pessoa. E aí depois tem alguns módulos extras, né? Entrevistas com pessoas que tiveram resultados, que acaba gerando encorajamento e benchmark para ela. Tem aspectos ferramentais e tutoriais com ferramentas que são boas para você aumentar a complexidade, porque tudo que é simples dá para complicar ao infinito. Né? Então a gente, à medida que o cara vai crescendo, ele vai também aumentando o nível de complexidade do negócio dele, e a gente cobre isso também dentro da nossa estrutura de acompanhamento. Massa. E ainda falando sobre estrutura de acompanhamento. Então o cara comprou, recebeu acesso. Até 48 horas ele recebe uma ligação em vídeo de alguém do seu CS, do seu Customer Success. Perfeito. Ele faz um diagnóstico ali para identificar em qual das 4 etapas ele está. E aí ele entrega uma prescrição de conteúdos para assistir. Como é que ela entrega? É uma mensagem? É uma coisa que ela fala na ligação? É um PDF? Como? Ela fala na ligação e depois ela entrega um texto com cada... essa aula... Você provavelmente tem 4 textos, ela copia e cola. Ela vai trabalhando isso. E aí faz uma adequação ou outra baseado também na interação que ela faz com a pessoa. Pronto, às vezes o cara... tem esse nível de customização então ali? Tem. Tipo, por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar conteúdos com Reels. Aí a gente já tem meio que uma aula padrão de Reels que é boa e que deu muito resultado, e de pessoas que são um cara da nossa comunidade, e aí a gente o teu CS tem autonomia para acrescentar isso lá. Tem autonomia para acrescentar. Massa, isso é massa. Sabe? Então, tá, e aí depois, ele desligou o telefone, e aí? Desligou o telefone, ele entra numa régua de follow-up. Todo mês ele vai receber um contato para entender como que tá o momento dele, e isso é uma outra pessoa do CS que faz isso. Não é mesmo? Não é mesmo. Tá. É responsável por uma régua de follow-up para entender como que a pessoa tá, se ela tá engajada, se não tá e tudo mais. E toda semana a gente dispara mensagens lembrando a pessoa do encontro de quinta-feira. O que é o encontro de quinta-feira? É o nosso encontro da tribo da recorrência. Você tem uma aula então toda quinta? Não é aula. Ela pode ter uma aula. Tá, okay? Fale mais. É assim, a gente trata como uma coisa que está apartada da metodologia. O mais pode próximo... Pode ser uma festa? Pode ser uma festa, pode ser conversas, pode ser perguntas e respostas, pode ser um bate-papo, pode ser uma entrevista. Mas tem algo? Tem algo, tem uma atividade. Toda quinta-feira tem o nosso encontro da tribo da recorrência, às 19 horas. Legal. E aí, nesse encontro, tem uma liturgia. Né? Aí já deu umas características aí que a gente vai... Né? E como que começa? Começa com os membros antigos dando as boas-vindas para os membros novos. Tá. E os membros novos se apresentando no chat hoje em dia. Antes era no microfone aberto, mas aí, graças a Deus, o crescimento impede. impede que hoje todo mundo abra o microfone. Então, a gente faz no chat, e aí lá a gente pede para que cada pessoa
se apresente e coloque qual é o superpoder dela. Né? Que é o quê? Se alguém precisar da sua ajuda, em que ela pode contar com você. Uau. E aí a gente incentiva que essa pessoa, que acabou de escrever um pouquinho sobre ela ali e colocou o superpoder dela, abra um post na comunidade fazendo a apresentação. Toda semana a gente repete esse ritual. Legal. E aí os membros antigos recebem os membros novos, e a gente pede para que os membros antigos vão lá no post que ela abriu para dar as boas-vindas e conhecer mais. Aí a pessoa escreve um texto, coloca uma foto bonita, fala, ó, pega aquela foto bonita sua e bota lá e tal. E aí ela vai e faz isso, e a gente cria esse movimento. Depois a gente tem um momento dos recados, e aí o momento dos recados é, cara, o que aconteceu ou tá acontecendo durante a semana na nossa comunidade? Ah, rolou podcast, um Reels novo, legal no meu perfil que a galera tá trazendo muito comentário e é útil. Enfim, a gente posiciona ali, evento que tá por vir. Então a gente anuncia esses 5 minutos, 10? Aconteceu, é um vídeo que uma pessoa do CS grava, falando, cara, aconteceu, tal coisa, bem culto, né? Já viu? Bem, como a liturgia de um culto. Tipo isso. Entendi. Aí tem o momento de dízimos e ofertas? Não Nessa tem, parte não pulou. Essa parte Entendi. não tem. Já tá fazendo, já tá pagando, né? O dízimo. Todo mês ali, né? E aí depois tem o momento da entrega do conteúdo, que pode ser no formato de aula, pode ser um convidado, pode ser uma entrevista, pode ser uma outra perguntas e respostas, um laser mentor, enfim. Então, diversos formatos ali visando esse trabalho. E não precisa ser você sempre? Não sou eu. Ah, legal. Na verdade, eu vou uma vez a cada mês, a cada 2 meses, mais ou menos assim. Tá. Então é uma... E aí quando tem festinha, anuncia, vai ser com o próprio Pedro ou você só aparece? Então tem, a gente anuncia sempre quem vai ser, tipo, hoje, né, datando aqui, sem dizer a data, né, no dia da gravação desse episódio, vai ser hoje é quinta. Isso, vai ser uma aula de ManyChat com uma pessoa do nosso CS da mentoria, Legal. Que é uma necessidade que as pessoas pontuaram. Isso também é um aspecto. A gente abre tópicos na comunidade e pede pra galera votar em assuntos de interesse para trazer o conteúdo dentro dessa perspectiva. Mas por que eu não gosto de taguear como aula, apesar de durante bastante tempo eu chamar de aula de recorrência? Você agora chama de encontro. Encontro, né? Porque a perspectiva que a gente tem é que esse encontro ele está desassociado da metodologia. Porque o que causava antes na pessoa era o seguinte, se eu perder a aula, eu tô perdendo parte do programa. Uau, entendi. Entende? Então, quando eu tiro esse peso, cara, não é sobre você ter que ver todos os encontros. É um encontro que você pode ir ou não. Sempre que você for vai ser legal, mas se o interesse do assunto, né, for uma coisa que você tem interesse, que você votou, você vai querer estar lá. Então vá. Né? Se é uma coisa, cara, ManyChat, isso aí é o quê? De comer ou passar embaixo do braço? Quero saber, entendeu? Tipo, o cara ignora e passa, entendeu? Então essa é uma perspectiva que a gente tem. E aí o follow-up ele vai passar em cima disso. Então toda semana ele vai receber uma mensagem chamando, convidando ele para participar do encontro. Essa mensagem é o quê? O cara manda no WhatsApp? É automatizado isso já. Ah, legal. Tá? E aí a gente tem a pessoa do CS que todos os meses vai entrar em contato individual com cada assinante para poder saber qual que é o momento dele. E se essa pessoa tem algumas coisas que destravam a ação do CS mais ativa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se o cara tá 1 semana ou 15 dias sem acessar a plataforma, então isso destrava, aciona o CS, esse CS do follow-up vai trabalhar com ele ali, tá? E depois do 6º mês, a partir do 6º mês, entra um outro cara de CS nesse contato. Do 6º mês para frente, até a renovação, é um camarada que ele é mais relacional e técnico. Então, além do atributo de relacionamento, que é o que todo o time do CS tem, ele tem também um quê mais técnico, mais consultivo. Por quê? Porque a gente entende que a pessoa, a partir do 6º mês, no nosso programa, ela se enrolou tecnicamente, ou ela avançou tecnicamente. E aí ela vai precisar de uma orientação. Em ambos os casos. Em ambos os casos. Ela vai precisar de uma orientação mais técnica.
sobre próximos passos, sobre evolução e tudo mais. Então entra esse cara a partir do 6º mês, que ele vai fazendo isso, e a gente tem algumas mentorias de destrava, que é o quê? Quando a pessoa tá por volta ali do 6º, 7º mês, e ele tá desengajado, né? E aí não uso da plataforma, algumas desculpas comuns, né? Poxa, minha rotina, meu tempo, não sei o quê. A gente marca uma mentoria de 20 a 30 minutos com essa pessoa. Individual. Para poder ajudar ela a soltar o que ela precisa. Uau. E aí traz ela de volta. Que E maneiro. todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem um destrava, que a gente chama de destrava diário. Que é com esse consultor técnico, por mais ou menos 2 horas, ele entra de 18 às 20, segunda, quarta e sexta, e 2h30 da tarde até às 4h30 da tarde, terça e quinta, para poder orientar pessoas que estão travadas em alguma etapa da metodologia. Então, tá lá, uma sala do Zoom, a pessoa tem a possibilidade de entrar de 6 até 6h15, 6h15 a porta fecha, e aí só amanhã. E 2h30 até 2h45, 2h45 a porta fecha, só amanhã. E aí ela pode começar ali a entrar dentro do... Cara, ela tem a voz dela ali. Ó, tô com esse problema, tô tendo esse desafio, e ele vai, dentro da perspectiva da metodologia, ó, o que você precisa fazer? Isso, isso e isso. E aí não é uma mentoria, tipo, qualquer pergunta. Não entra no negócio da pessoa tão pouco. Não entra. Né? É uma orientação objetiva para o cara poder avançar no que ele travou em termos da metodologia. Tá? Então aí a gente consegue ganhar velocidade, tempo, e a gente explica isso. Ó, o objetivo aqui no Destrava é te destravar. Então, cara, você está travado aonde? Mas esse link está sempre aberto todos os dias ou quando ela precisa ela recebe o link do próximo? Como é isso? Se ela quiser... Não, o link está aberto todos os dias. Está na área de membros ali, com os horários bonitinho, ela entra e amanhã, se quiser entrar hoje, tem gente que vai todo dia. Ah, é? Tem gente que vai todo dia. Acho que a galerinha, figurinha lá, carimbada do Destrava. Que maneiro. A pessoa tá sempre lá. E aí cada um tem um momento de perguntar. E aí nessas 2 horas você cobre todo mundo? Nessas 2 horas o consultor cobre, e aí a gente vai soltando essas pessoas e avançando, fazendo elas progredirem. Que animal isso, cara. Isso é animal. É isso. Cara, gostei muito disso. De forma disso. prática, essa é a nossa estrutura de entrega. Cara, que incrível. E aí com isso você tá conseguindo uma taxa de renovação de quantos %? Fala aí dos cases da galera que segue com você. Cara, eu tenho uma taxa de ascensão de assinantes anuais de 20%. Sério, cara? Apuradas no ano passado. Que entra na comunidade e vai pra mentoria? Que vai pra mentoria, Esse é o lugar que eu mais olho, tá? É a minha taxa, inclusive era a minha meta do ano passado, era 20%, e a gente bateu. Nossa próxima meta, 25%. Que massa. Sempre sobe, e como que você faz a ascensão? Porque isso tudo que você falou foi como entregar a comunidade e a pessoa gostar, mas onde que vem o convite pro cara subir? Como é que funciona? Em todos esses momentos, a gente vai identificando perfis da pessoa que estão aptas a avançar. E ela recebe convite. Então, desde o onboarding, se essa pessoa já estiver dentro de um perfil de ascensão, ela é convidada. Uau. Tá? Então, a gente tem isso trabalhado. Essas mentorias, por exemplo, de Destrava, elas são uma parte disso. O Destrava diário também. A gente identifica perfis dessas pessoas, comunica e chama para reuniões. Então, todo momento, como a pessoa ela tem um contato com o consultor, e aí isso foi uma coisa legal que aconteceu, que tirou, de certa forma, um pouco do peso que era sobre mim diretamente, né? Porque eu era o principal responsável por fazer a ascensão acontecer, né? Hoje em dia isso já reduziu um pouco, ainda tem a minha interação e participação em muitos desses casos, que o Leandro do Destrava identifica o perfil e essa pessoa, eu marco uma reunião com ela e aí a gente faz, né? Cara, tem interesse? É uma reunião bem objetiva nesse sentido. Tenho interesse de conhecer mais sobre próximos passos de acompanhamento com vocês. Beleza, aí a gente vai para essa reunião e eu faço com ela e explico todas as possibilidades e como que a gente faz para avançar, tá? E outra coisa que a gente tem são os eventos, né? O evento também contribui muito, né? O evento é um ponto forte, né? É responsabilidade do CS e a gente busca trazer o máximo de assinantes possível para o evento, justamente porque lá a gente tem um momento de ascensão global. Que massa. E aí, pro cara que é aluno, você tem um valor diferente? Como é que você incentiva aquilo? Eu tenho. Basicamente, eu abato o que ele investiu. Já viu essa estratégia? Boa, né? Matrioscas. Já viu um negócio desse aí? Eu vi em algum lugar. Quem tá ouvindo não deve entender nada, né? Mas tudo bem.
Pedro aprendeu uma coisa ou outra comigo já. Não é? Uma coisa ou outra aí, né? Não é? Que massa, amigo. E aí tá dando bom. Quanto que você cobra no evento? Como é que é o formato? E qual é a periodicidade? Tá, o evento anual, né? O Viver de Recorrência é um por ano. Eu tenho um encontro da mentoria, um evento presencial da mentoria, chama Makers Day. E dentro desse processo, a gente tem também eventos virtuais que a gente convida os nossos assinantes a participar. Massa. Então, é o RR Experience e a Imersão Fluxo Infinito. Então, basicamente, a gente vai ter quatro momentos de eventos. É porque o Makers Day, ele não vai tantos assinantes assim. Então, eu não trato ele dentro dessa... Então, são ele três. não contribui tanto, né? Ele tem um convidado ou outro, convidado de mentorado, coisa desse tipo. Mas, basicamente, os eventos virtuais, a Imersão Fluxo Infinito, o RR Experience do final do ano e, no meio do ano, o Viver de Recorrência, que inclusive dias 14, 15, 16, jabá. Já faz jabá aí. Jabá, então jabá, cara. Viver de Recorrência, alvivo.com.br, dias 14, 15 e 16 de junho, em São Paulo. Que massa. Agora eu estou fazendo conta pra ver se esse episódio sai antes. Sai antes! Sai antes? Então, aí vai dar certo. Se não for esse, já vê do próximo ano. É isso aí. Que massa, cara. E aí você faz preço diferente, o cara que tá dentro? Como é que é? Faço preço diferente. Então, sempre pro cara que tá dentro, eu dou vantagens. Os isso, meus cara. clientes, eles têm vantagem em tudo, cara. Então, se o cara tiver... Sempre ser tratado diferente Sempre. por tá dentro, né? Sempre, isso. Então, e normalmente são vantagens bem fortes, cara. Muitas vezes, assim, coisas de metade do preço, entendeu? Do que eu vendo pra quem tá do lado de fora, vai ser pro cliente. Então, por exemplo, o cara é meu cliente hoje, ele literalmente vai pagar metade do preço do Viver de Recorrência. Então, quem tá fora paga o dobro. Então, isso faz diferença pro cara tomar a decisão, entendeu? Eu gosto disso, cara. Eu acredito em tratar diferente os diferentes. E eu sou exagerado nisso, cara. Já aconteceu de coisa de 5 mil reais pro cara que pagou R$1.000 e é do Maestria, eu deixar o cara pagar só mais 1.000 pra ter. Então, se o cara tá fora, ele paga 5 mil. Se o cara pagou 1.000 e tá dentro, ele só paga mais 1.000. Ou seja, entrar e fazer o upgrade custa 2.000. Sim. Estar do lado de fora e comprar custa 5. Eu gosto disso, cara. Sim. Eu gosto disso. Faço isso com consultoria individual. 50 mil uma hora se o cara tá vindo de fora. Se o cara é mentorado, 10 mil uma hora. Eu sou claramente comprado com os meus clientes, cara. Eu trato diferente mesmo. Isso é poderoso demais, cara. Sim. O cara ter essa sensação de que ele tá, cara, em bom português, né? Tirando vantagem por ser cliente. Cara, isso é muito lindo, cara. É uma valorização da honra, né? Daquela pessoa que valorizou você. Então, pra mim, honrar a confiança do cliente também tá relacionada a essa perspectiva. É o lance do correr com quem quer correr, andar com quem quer andar, parar com quem quer parar. Ah, mas não é injusto com quem tá fora? O cara que tá fora porque quer. Sim. Ele já viu a oferta, ele sabe, mas talvez ele não consiga ver o todo, né? Interessante, cara. Pedro, quando que a gente fez aquele VDcast lá online, cada um na sua casa? Tem quanto tempo? Não lembro, cara. Tem bastante. Mais de ano, né? Tem. Será que mais de 2? Nele, eu nem contei minha história aqui. Eu vim da família de comerciantes aqui. Mas tem lá, né? Eu vou colocar no final desse aí. episódio pra você poder assistir. Mas, cara, se você puder apontar uma diferença entre aquele Pedro daquele VDcast e o Pedro de hoje, ou se você tivesse uma mensagem hoje para aquele Pedro lá de trás, o que seria, cara? Cara, doidinho, boa essa pergunta, hein, cara? Muito boa essa pergunta. Cara, continue firme e siga guardando seus valores. Vai dar certo. É isso que eu vou falar pra ele. Que massa. Porque... O que mais mudou também de lá pra cá? Ah, cara, a gente cresceu mais, né? A gente cresceu mais financeiramente, crescemos Graças mais... a Deus, Eu não lembro se eu já tinha os dois lá, dois filhos. Já tinha, será? Eu acho que a Chloe tava vindo, né? É? Eu tenho essa impressão. Vamos ver, a gente vai botar o link aí e a galera vai eu poder não ver, lembro. né? Acho que era só o Noah. Porque a questão que aconteceu com a Chloe no nascimento, ela mexeu muito comigo, né? Me ajudou a, assim, dando um contexto, eu não lembro se eu contei naquele episódio ou não. Né? Eu acho que foi pré-Chloe, eu acho. Enfim, a Chloe ficou 21 dias na UTI e aquilo ali mexeu. E você sem poder fazer nada. Tipo, eu não sei se... Talvez a gente tenha falado sim. Eu tô em dúvida. Eu já ouvi essa, né? Isso. Mas talvez não tenha sido lá. Então vai, manda ver. Então, basicamente a Chloe passou 21 dias na UTI e eu tive que
parar o que eu fazia, né? E o meu negócio continuou. E por mais que, obviamente, não, né, não é a grana em si que faz a total questão, mas faz questão, faz diferença. Né? Então, assim, eu fui grato por eu ter dado passos nessa direção de ter um negócio recorrente quando eu precisei dela. Porque até então eu vinha crescendo, trabalhando, desenvolvendo, tarará. Mas quando eu precisei parar e as coisas continuaram, eu pude usufruir desse benefício de ter construído um modelo de negócio que estava orientado para o cliente. Ver, por exemplo, a comoção dos meus clientes nessa direção, porque eu escolhi abrir para a comunidade, eu não abri publicamente, mas eu abri, né, para amigos, você soube, né? Você contou no Mastermind também. Contei no Mastermind, contei no meu grupo de Mastermind também. Então, ver a galera unida num propósito, né, de orações e tudo mais, de, cara, pessoas de diversas crenças, né, todas unidas num objetivo comum. Foi bonito, né? Foi muito forte, entendeu? Foi muito impactante. Foi poder ver assim, cara, vale a pena investir nas pessoas. Às vezes a gente vê tanta coisa assim, né? Pô, pessoa ingrata, reclamou, não sei o quê, o cliente, tarará, né? Cliente chato. Enfim, e de fato existem situações ruins e desagradáveis, né? Sim. Só que eu pude experimentar o outro lado. Experimentar o lado de ver clientes, de ver pessoas que eu, né, vinha investindo, retribuindo num momento que eu precisei. Né? Muitas vezes a gente fala, né? Na hora que a gente precisa, a gente descobre que você não tem amigos, né? Eu descobri que eu tinha muitos amigos, cara. Uau, irmão. Sabe? E isso foi muito poderoso. Você plantou então, muito, isso foi muito poderoso, sabe? Descobrir isso foi muito poderoso. Uau. Porque chegou uma hora ali, naquele dia da intercorrência, né? Que a gente se falou, que eu fiquei sem chão, cara. Emocional, entendeu? Cara, método CIS foi por água abaixo, palestra de Tony Robbins, foi tudo embora, meu filho. Irmão, primeiro soco na cara. Foi tudo embora, entendeu, cara? Foi tudo inteligência emocional, curso de não sei o quê, cara, desabou. Mas a religião não, e a sua crença em Deus não. não. A fé não. Uau, a fé permaneceu firme. E eu me deixei ser abraçado também. Isso foi um aspecto. Porque às vezes no momento de desafio a gente quer passar sozinho, né? Tipo, não, eu consigo passar. Não, eu reconheci que eu não conseguiria passar sozinho. E me deixei ser abraçado. Amigos foram lá no hotel onde a gente estava para literalmente abraçar a gente naquele momento, entendeu? E eu permiti que isso acontecesse. Ou seja, eu abri, eu não quis me calar naquele momento, entendeu? O orgulho, né? Deixar o orgulho, não, pô, vai passar, ou tipo, vai dar tudo certo. Não, cara, tô quebrado, tô mal, emocionalmente desestruturado. E né? se permitir ser cuidado, né? Isso. Então foi muito forte. E ter a tranquilidade de o negócio estar rodando também foi poderoso. Eu tinha um evento no período. Caramba. Né? E eu entrei online, inclusive. Fiz uma sessão no evento, abri o que estava acontecendo e depois o evento seguiu. Uau. Sem mim. Então, tipo, cara, foi muito forte, né? E a gente teve um resultado expressivo em vendas, sem mim. Então, cara, foi um negócio, assim, bem legal. Foi bem legal poder experimentar isso. E aí, o ponto para mim é, vale a pena investir nas pessoas, vale a pena ser fiel aos seus princípios, vale a pena ser fiel aos seus valores. Vale a pena andar sobre aquilo que você acredita, sabe? É isso que eu tenho experimentado na minha vida. Então, acho que o que eu falaria diretamente pro Pedro de lá de trás era, cara, continua firme e constante, não negocia seus princípios, seus valores e segue com humildade que as coisas vão se ajustar e você vai crescer. Que animal, amigo. Parabéns por quem você é. Parabéns por cada princípio e valor que você sustenta. Parabéns por dividir com o mundo a sua fé. Parabéns por ser esse homem, esse empresário, esse pai de família, esse marido. Parabéns pela pessoa e filho de Deus que você é, meu amigo. Você é incrível, cara. Tamo junto. Hey, onde é que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre o Pedro e poder aprender com você também? Legal. @PHM Quintanilha é o lugar que
Eu todos os dias posto conteúdo no Instagram. Todas as redes sociais minhas são PHM Quintanilha. Então você vai achar coisas lá. E se você quiser dar um primeiro passo, conhecer um pouco mais da metodologia, é planodescala.com.br. Então você entra, plano de escala, você vai acessar lá um formulário, agendar uma reunião e ter a possibilidade de conversar com um consultor do nosso time para te ajudar aí a construir um negócio digital mais escalável, previsível e sustentável. Que massa. Uma última mensagem para 100% de abertura. Se você mandar uma mensagem, 100% dos empreendedores do Brasil e do mundo abrirem, que mensagem você deixa para eles? Busque ser semelhante a Jesus. É uma busca que só tem começo, não tem fim e é algo que você pode fazer de melhor na tua vida. Tudo se ordena em cima desse lugar. Busque ser semelhante a Jesus. Você vai estar sempre confrontado, você vai estar sempre longe, vai estar sempre desafiado a ir melhor. E esse é o espaço mais legal de se viver. E sempre num bom caminho, né? E sempre num bom caminho. Que massa. Valeu, amigo, por hoje. Foi incrível, cara. Tamo junto. E se você estiver vendo no YouTube, pode clicar para ver o Quintanilha de 1 ou 2 anos atrás e ver o quanto que ele evoluiu. Ou você pode clicar para conhecer a história de outro empreendedor digital do bem para inspirar a sua jornada empreendedora. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.